Tá ok? Tá ok. Então tá ok. Olá pessoal, estamos aqui, conforme combinado, para falarmos do Plano Cicloviário de São Paulo. Estamos aqui com o Sacha Hart. Fala um pouquinho do teu perfil, Sacha. Ok, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui. Eu sou, então, o Sacha, sou geólogo, eu sou do Bike Zona Oeste e sou também da Câmara Temática da Bicicleta. Tá. Estamos também aqui com o Christopher. Se apresenta também para a gente, Christopher. Então, sou o Christopher Willi, sou advogado, sou cicloativista, faço parte da Câmara Temática da Bicicleta, assim como o Sacha, faço parte também do coletivo Bike Zona Sul e do movimento dos advogados ciclistas com o Aparecido também. Nosso velho conhecido, Aparecido Inácio. Legal. Vamos iniciar então, esperando que vocês de casa participem, mandem suas questões, que eles estão aqui para responder, para a gente debater um pouquinho desse plano cicloviário de São Paulo. Com você, Aparecido. Pessoal, olha, já há um bom tempo a gente vem acompanhando e discutindo as questões do plano cicloviário de São Paulo e hoje a gente vai mostrar para vocês exatamente esse detalhamento do que é esse plano. Como que se faz um plano cicloviário, todas as implicações jurídicas e políticas que tem. Eu estou aqui com dois grandes amigos e dois conhecedores do assunto, o Sacha, que coordenou este debate, essas discussões num órgão que tem dentro da Prefeitura de São Paulo, que ele vai mostrar daqui a pouco para vocês, que se chama Câmara Temática da Bicicleta, que é uma das instâncias de participação popular que se discute as questões do ciclismo, da mobilidade ciclística em São Paulo, e o Christopher, que é advogado, participou comigo da Comissão de Mobilidade da UAB, hoje ele vai incorporar a coordenação da Câmara Temática da Bicicleta no lugar ao Sacha. Então, a gente quer que você participe desse debate, inclusive quem for de outros estados, de outras cidades, para que tirem lição daqui e saibam como que se debate, como se faz isso. É muito dificultoso, tivemos muito trabalho, muitas dificuldades, muitos boicotes de Câmara Municipal, enfim, de tudo mais. Porém, antes disso, nós vamos mostrar para vocês como é que nós chegamos até o dia de hoje. Né? Por que o Bike no Ar, nosso canal, está preocupado em mostrar essas informações, em trazer essas informações para vocês. Então aí vamos ouvir o Sacha, porque ele tem, inclusive aqui atrás nós temos o plano cicloviário apresentado aqui no site da CET, e o Sacha tem todo um histórico para relatar para a gente sobre o que antecedeu a nossa realidade atual. Ok. Bem, então acho que vou tentar ajudar um pouco do contexto histórico, né? Porque a gente está falando sobre o plano cicloviário da cidade de São Paulo, mas ele na verdade não é o primeiro, ele dependendo da contagem, pode-se dizer que é o quinto plano cicloviário que surge na cidade de São Paulo desde 1981. Tem um a cada quase uma década, né? Mas a gente teve toda uma construção para cada um dos planos, né? E esse não foi diferente. A gente teve aí um trabalho de uns 3 anos debatendo com a prefeitura desde que mudou a gestão, né? No qual se veio com essa ideia de fazer uma nova organização, né? de como pensar o uso da bicicleta na cidade de São Paulo, apesar de que uma boa notícia é que a gente tem o Plan Mob, né? que é um decreto na cidade de São Paulo, já fazem cerca de 5 anos, que também fala bastante sobre como a bicicleta deve ser utilizada e toda a construção da nossa rede cicloviária, né? Então foram 3 anos de intensos trabalhos, no qual a gente iniciou tentando evitar, sobretudo, retrocessos, e ao longo do processo a gente conseguiu alguns avanços, né? Por vezes muito pequenos, mas acho que simbólicos, e aí mais recentemente só aqui a gente tem o plano cicloviário então sendo anunciado. A gente ainda tem algumas dúvidas sobre ele, mas sabendo que é o último ano dessa gestão, a gente tem muito interesse em ver as obras avançando, algo que começou muito recentemente. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Christopher. A questão do Bike Zona Sul, devido ao fato de que parece que a Zona Sul ficou de fora do plano cicloviário. É isso mesmo? Infelizmente, as subprefeituras da Zona Sul, mais para o extremo sul, como
Parelheiros, ali do Socorro, né? Eu diria que o plano cicloviário ele acabou contemplando a região sul mais próxima ao centro, como Vila Mariana, como... gente, e se possível mandem perguntas que a gente está acompanhando aqui, a gente vai responder na medida do possível e tentar esclarecer dúvidas sobre o plano, né? Aliás, é a nossa função como conselheiros da Câmara Temática sempre estar à disposição das pessoas para esclarecer e trazer mais coisas. Mas retomando, as subprefeituras mais ao extremo sul acabaram não sendo contempladas, né? Ficaram com zero ciclovias. O subprefeito que não participou ou foi um esquecimento? Não, foi uma decisão da prefeitura mesmo, né? Houve as audiências públicas, né? Durante a audiência pública, nossas consultas à população, foram realizados workshops, cada subprefeitura teve seu workshop, chamou pessoas, moradores do local, ciclistas, onde eles tiveram a oportunidade de sugerir ciclovias no mapa, explicar os pontos onde eles se sentem mais inseguros no trânsito, né? A prefeitura coletou essas informações, só que quando ela trouxe para dentro dela e elaborou o plano e apresentou pra gente, ela meio que só ficou com a informação, não usou ela. E vai ter condições de implantar esse plano cicloviário agora em final de gestão? Então, a prefeitura mostrou pra gente que tem 5 obras contratadas já, né? Que já tem 2 já com empresas selecionadas, embora não sejam elas do plano cicloviário, elas são medidas compensatórias de obras que um particular fez, afetou o trânsito, ele tem que compensar esse impacto no trânsito, né? Tem 2 assim que já estão para sair assim e outras 3 que ela mostrou pra gente, né? O resto eles prometeram que vão fazer, mas não explicaram muito como. Só queria interromper porque é importante a gente prestigiar o público que está conectado na gente. Então, você mandar pergunta aqui para nós e participar. Estamos conectados em Presidente Prudente com o radialista Oswaldo Torino, está sendo transmitido lá em Presidente Prudente. Nosso companheiro Edson Riso, lá de Santo André, do Movimento dos Advogados Cicloativistas. O Paulo Vilhena, nosso colega ciclista, se não me falha a memória, ele pedala com a gente no CAB. O Humberto Altran, que inclusive vão fazer o Caminho da Fé mês que vem, né, Humberto, o Elber Jerônimo. Então tem vários conectados já. Inclusive a página do Bike Zona Sul, né? A página do Bike Zona Sul está transmitindo a gente, o Paulo Alves, nosso militante aguerrido, companheiro batalhador lá da Zona Sul, está conectado aqui. Então, pessoal, vai mandando perguntas aí que a gente vai retomando. Mas aí, Cris, antes de entrar propriamente nesse plano, eu queria fazer mais uma provocação à Sasha, no seguinte sentido. Sasha, é possível estabelecer, mostrar uma diferença entre as discussões, o envolvimento, o encaminhamento da questão cicloviária nos governos anteriores e mais especificamente no governo Haddad, em que nós tivemos uma evolução muito grande do número de ciclovias com essa gestão, pontuando inclusive que essa gestão ela é continuidade da gestão do João Dória, que tinha claramente uma postura contra as ciclovias, né? Então, é possível mostrar isso, nós que vivenciamos, para o pessoal entender o que aconteceu? É uma pergunta complexa, mas eu acho que, em termos de participação, eu acho que o cenário é razoável, não é ruim. A gente viu o interesse, né, da população aumentando ao longo do tempo. Lembrando que foi só em 2013, com a formação do CMTT, que se criou um espaço para a população realmente poder participar e fazer um controle social sobre todas as ações relacionadas à mobilidade na cidade de São Paulo. Então isso foi um grande avanço e que acabou gerando também as câmaras temáticas. Então hoje em dia, dentro do CMTT, a gente tem várias câmaras temáticas. A da bicicleta é uma das mais ativas, acho que desde o início é assim. Mas a gente vê a participação da sociedade aumentando, cobrando, né, pressionando, colocando a prefeitura numa posição até difícil, né? O pessoal até reclamou com a gente muitas vezes, falou, pô, mas vocês não desistem? Puxa, mas vocês trazem dados que realmente são difíceis a gente rebater. A gente viu isso, a população trazendo dados, trazendo demandas, seja nas reuniões mensais da Câmara Temática da Bicicleta, que são sempre abertas, né? Sejam nas discussões internas que a gente tem, ou seja, também nas reuniões que foram feitas, né, que a gente chamou de oficinas, nas diferentes subprefeituras, que, por sua vez, também resultaram em audiências públicas. Então, assim, o interesse da população está muito grande e eu acho que fez com que a prefeitura, essa gestão, né, quando entrou com o Dória,
o cenário era, na verdade, muito ruim. A gente imaginava que a gente ia ter muitos retrocessos. A gente teve retirada de algumas ciclovias, por exemplo, da rua Marilis, isso já fazem muitos anos. Né? Ela desapareceu simplesmente, né? Mas a pressão da sociedade evitou, né, que isso continuasse, até porque os dados são muito claros, ciclovias salvam vidas. Quem vai tirar uma ciclovia e assinar embaixo? O Paulo, lá do Bike Zona Sul, ele entrou aqui e fez um comentário dizendo o seguinte: o plano cicloviário excluiu o extremo sul da cidade, que é aquilo que o Christopher falou, né? Desde conexões, propostas de melhoria, remanejamento e até manutenções não estão contempladas em boa parte das ciclovias. Você estava falando aí da exclusão, o primeiro passo que essa gestão deu, tirando na calada da noite a ciclovia da Rua Marilis. Agora, você falou que teve as oficinas. Teve oficinas na Zona Sul, então por que a Zona Sul foi preterida? É uma pergunta que, infelizmente, é difícil para a gente responder, porque os dados são claros, a demanda da população é clara. A gente viu, de novo, né, a população querendo, os dados mostrando que não é bom só para a saúde, mas é bom também para o comércio, convívio social, é bom para a economia. Então, assim, a gente ficou muito decepcionado quando a gente viu o anúncio, né, no qual se exclui realmente de forma muito clara o extremo da Zona Sul, mas também a região do Butantã, que é o extremo, né, também da Zona Oeste, e também na Norte e na Leste. A gente também viu subprefeituras que vão ter nenhum quilômetro a mais. Alguns casos não tinha nada antes e vai continuar tendo nada. Então isso é uma decepção. Assim. Tá. Eu queria sair da Zona Sul e ir para a Zona Leste, que é outra região bem complicada com a questão de ciclovia, com interligação das ciclovias. O pessoal de lá para vir para o centro da cidade tem dificuldade, no metrô tem dificuldade, na Radial Leste. O que vocês têm para falar para a gente do plano? O que está sendo contemplado? Olha, o plano cicloviário da Zona Leste, ele, pelo menos eles apresentaram para a gente, ele contempla uma ligação da radial com o centro, que eu diria que de todas as da Zona Leste é a mais importante. É real, está confirmado? Eles colocaram no plano e apresentaram isso para a gente, a conexão da radial, que ela acaba ali na Salim, na ponte do Tatuapé, e dali para frente não tem mais ciclovia. Então eles falaram que vão fazer essa conexão com o centro, né, para finalmente tirar a Zona Leste desse isolamento cicloviário, né? E quase todas as reuniões da Câmara Temática, a gente sempre frisou que a gente queria que começasse pela Zona Leste, que é a zona mais esquecida. Pra você ter uma ideia, tem uma ciclovia vandalizada na Zona Leste, né, desde o início da gestão, que está lá vandalizado, o pessoal foi lá, pintou tinta preta, pintou as placas, e a Prefeitura não fez nada. Eu levei isso ao Ministério Público, o Ministério Público recebeu a informação, também não fez nada, e segue lá. Né? Então a Zona Leste ela é mais excluída, parece que não só para a mobilidade de bicicleta, qualquer outra mobilidade ela é sempre a mais excluída, né? E agora, aparentemente, acho que vai sair essa conexão da radial com o centro. Ô Christopher, aliás, o Marcos Saraiva, marcou um abraço aí, está dizendo o seguinte: hoje a cidade de São Paulo possui 503,6 quilômetros de ciclovia, obviamente, né? Quanto mais pode crescer, temos realmente 500 quilômetros de ciclovia aqui? Tem, hoje a gente tem isso construído, que foi construído na gestão Haddad, um pouco nas gestões anteriores, né? Mas o grosso mesmo foi na gestão do Haddad. A Prefeitura hoje ela anuncia sempre 173, 176, esse número oscila, né? Eu diria que assim, se for trabalhar com um número redondo, 170 quilômetros, é o que ela promete construir. Além desses que já existe, mais 170. Mais 170 quilômetros. Né? Nós vamos entrar depois na parte desse além desse que já existe, porque tem uns anúncios meio tenebrosos de remanejamentos. Né? A matemática não é tão simples. Não é tão simples assim, né? Nem tudo são flores. Né? E aí isso que você está dizendo casa com o que o Denilson Azeredo está dizendo para nós aqui. Ó. Moro perto do metrô Campo Limpo e queria muito ir para o trabalho de bike no Brooklyn, mas tenho muito receio de pedalar entre os carros. A gente faz isso, que nós já somos meio maluco, né? Mas tem esse aspecto mesmo. O pessoal da Zona Leste não consegue vir de bicicleta para o Não consegue. Se você conversa sobretudo mulheres, elas têm medo de avançar onde não tem a ciclovia. Até a própria ciclovia que liga lá para a Ponta da Leste até a ponte do Tatuapé, né, ela é um tanto insegura, mas é uma questão mais de segurança pública do que de mobilidade urbana, né? Mas ela acaba sendo não muito utilizada por causa disso. E as pessoas deixam de usar, muitas vezes,
como o rapaz que não pôde participar hoje, né, ele tem um estudo dizendo que grande parte das viagens de carro são cicláveis aqui em São Paulo. Que é o Luciano? É, o Luciano. Aliás, eu esqueci de falar que a Aline e o Luciano não puderam comparecer por compromissos particulares, mas se tiverem em casa agora, se quiserem mandar a sua participação, estamos aqui para responder, para participar. E aí, Christopher, entra isso que você estava dizendo aí, que seria bom explicar melhor para as pessoas, a questão das conexões, né? Que está dentro do plano aí. O que é, Sasha, essas conexões? Como é que vai ser realizado isso? Existe uma ordem, primeiro a conexão, depois as novas ciclovias? O que foi traçado? Olha, a gente discutiu sobre as diretrizes para o plano cicloviário, né? Inicialmente, o que a prefeitura tinha falado é que ia ficar muito em cima da questão da conectividade. A conectividade, ela é muito interessante, algo que já estava previsto. Lembrando que, de novo, a gente tem um documento, que é o documento que tem mais peso legal, que é o Plan Mob, que fala que todo ano deveria ter mais 100 quilômetros na cidade de São Paulo. E todo mundo, na verdade, incluindo essa gestão, fala assim, a gente lá no final, em média, vai ter posto 100 quilômetros, mas coragem de colocar mesmo é que a gente está vendo que está difícil. Mas a conectividade não basta, porque as ciclovias elas começaram a ser instaladas no centro, que é normal, a previsão era expandir até a periferia, mas não chegou. E se a gente ficar só na conectividade, a gente vai continuar só olhando para regiões mais centrais. A gente bateu muito na tecla da segurança. Então a segurança entrou como uma diretriz. E quando a gente olha para a questão da segurança, a gente vê uma quantidade muito grande, infelizmente, de acidentes e mortes ocorrendo em lugares mais periféricos. Sim. Então a gente precisa realmente precisa conversar sobre isso. A gente precisa ir nos lugares, talvez nem tenham tantos ciclistas em alguns casos, em outros casos é onde mais tem. Mas a gente precisa ir onde realmente mais precisa. E onde é instalado, claramente aumenta a quantidade de mulheres, aumenta a quantidade de pessoas, mas aumenta a quantidade de crianças. Eu mesmo pedalo com meus filhos desde sempre, na verdade, desde que eu sou criança eu pedalo. E sei muito bem a diferença de ter uma ciclovia ou não. Dá um outro exemplo pra gente, desculpa, só para o pessoal entender, porque a gente quando muitas vezes fala de falta de conexão, a gente lembra, nós que pedalamos aqui em São Paulo, o pessoal que está no interior aí pode levar mentalmente o que eu vou dizer agora, você sobe a Rua da Consolação e você é obrigado a entrar na Avenida Paulista, porque não tem outra ciclovia. Se você quiser descer até a Faria Lima, você vai pela Rebouças ou pela Cardeal Arco Verde, no meio dos carros, até você chegar na ciclovia da Faria Lima. Ali está previsto conexão, né? Até a Faria Lima pela Rebouças, depois a Henrique Schaumann, ligando lá com o Palmeiras, com a ciclovia que vai até o Palmeiras. Então isso. Mas isso é a parte central é que a gente anda. Na periferia, na região mais afastada. Quais seriam outros exemplos de conexões? Era isso que eu queria perguntar, só para complementar. Ali na Zona Oeste, você está descendo na ciclovia, de repente você chega e ela sempre está lá, fim da ciclovia. Sim, ela encerra. E você tem rua à direita, você tem a Presidente Altini mais à frente. Quer dizer, a impressão que dá é que a prefeitura encara os ciclistas como pessoas que passeiam, não é um meio de transporte. Sim. Eu acho que é isso que teria que ser discutido para mudar. Pô, a bicicleta é um meio de transporte, as pessoas usam para ir trabalhar, usam o pessoal que está fazendo entrega de... Cresceu muito, sabe? Cresceu muito nos últimos anos. Que vão levar comida, que vão levar pizza, não sei o quê. Esse pessoal, de repente, eu estava vendo um outro dia, ele correndo no meio dos carros porque ali não tinha ciclovia, ele tinha que entregar o produto dele. Então, tem como mudar essa concepção do poder público e de encarar a bicicleta como um meio de transporte? Sim, é o que a gente sempre tenta fazer, que é mostrar que a bicicleta é um meio de transporte, que ela precisa ser respeitada. Eu diria que assim, uma evolução que a gente teve nos últimos 20 anos foi colocar ela como veículo no Código de Trânsito, né? Isso meio que transformou aquilo que era um simples brinquedo num meio de transporte sério e necessário para as grandes cidades. E qualquer estudo que você faz, você vai cair na bicicleta, não tem jeito, né? Por mais que a prefeitura no início da gestão ela tentou demonstrar e provar cientificamente que não era necessária a ciclovia, ela ficava rodando, segurava estudos para mostrar para a gente, mas não tem como, você acaba caindo na necessidade de ter uma ciclovia, na necessidade de desafogar o trânsito através disso, né? Eu sou um exemplo claro disso, eu não pedalava antes das ciclovias, as ciclovias passaram a existir, eu passei a usar a bicicleta como meio de transporte
eu me desfazendo do meu carro de passeio, eu já não usava muito, usava sempre o transporte público, mas vi que a bicicleta é um modal de transporte muito prático. Né? Eu, na minha posição como advogado, muitas vezes quando eu tenho muita coisa para fazer na região central, ou muitos fóruns para ir com coisas pequenas, né? Eu até tiro o terno e gravata, coloco a roupa de ciclismo e vou fazer o serviço de bike boy, aquilo que eu faria em 2, 3 horas, em 40 minutos eu faço, volto para o escritório, tenho tempo para trabalhar bem mais tranquilo. Eu quero, Luiz, colocar aqui que tem algumas perguntas, só falando isso que o Christopher disse, eu até falei para vocês que o prédio aqui onde nós estamos fazendo essa live, nessa sala aqui, não tem bicicletário. Eu particularmente vim de bicicleta porque, como o zelador autoriza, eu coloquei a bicicleta no corredor, mas a gente não pôde vir de bicicleta, mas eu trabalho de bicicleta. Aqui na região central é comum isso. A gente vai para os fóruns aí, leva um blazer lá no Alforge e tal. Aí, o Sacha, nós tá conectado conosco aqui, ó, tem várias pessoas, gente parceira nossa aqui, vou só registrar para prestigiar essas pessoas que estão nos prestigiando também. O João Carlos Frederico, do grupo dos advogados ciclistas, o Oswaldo Arvati, o Odilon Silva, do Pedal Dom Bosco, a Kátia Vassoler, lá de Diadema, a Kátia Vassoler é servidora pública lá em Diadema, um abraço, Kátia, a Tayana Dutra, quem é a Tayana? Christopher? A esposa do Christopher. E ciclista também. E ciclista, e é uma ciclista diária, né? Usa a bicicleta. Sim, ela não, a empresa que ela trabalha não autoriza ela a usar a bicicleta, né? Porque talvez não se sinta segura em falar para os empregados, elas usem a bicicleta para fazer os atendimentos, que ela é enfermeira, ela atende nas casas dos pacientes, né? Mas se tivesse mais ciclovias, seria muito mais fácil chegar na empresa e explicar que é um modal de transporte que poderia ajudar esse tratamento nas pessoas bem mais rápido, né? Tem mais aqui o Gelson Silva, que também é do Pedal Dom Bosco, advogado lá do Sesc, a Sofia Schupal, como cicloativista, o Marcos Saraiva, ele tem uma pergunta, né? Aliás, ele fez a pergunta agora há pouco sobre os 503 km. O Joaquim Nunes Brandão, maluco, o Joaquim, pedala muito, ele e a esposa. O Gustavo Zanolo Zardi. Ele é advogado, está no grupo dos advogados ciclistas. A Simone Penink, o Denilson Azevedo, o Sacha, ele pergunta o seguinte. A pergunta dele já foi. Ele mora no Campo Limpo, ele queria vir trabalhar de bike no Itaim, né? No Brooklyn. Do Campo Limpo no Brooklyn é uma pegada, né? Não é impossível, é bem plano esse trajeto. Quando chega no Brooklyn, falta um pouco de ciclovias. Isso. O Jorge Queiroz, nosso companheiro militante aí, a Alessandra, o Zezão Silva, Ademilton Alemão Dias. O Ademilton, que grupo que ele é? O João está fazendo uma pergunta aí. Tá. O Gelson Silva, que é do Pedal Dom Bosco, ele pergunta o seguinte: boa noite, a Prefeitura de São Paulo não apresentou o cronograma para acompanhamento da execução do plano cicloviário, Sacha? É isso mesmo. A gente já solicitou diversas vezes. A gente sabe que o anúncio, né, às vezes a gente comemora, né, mas a gente tem que ficar com o pé bem atrás, porque a gente sabe que muitas vezes as obras não são realizadas, principalmente no último ano de gestão, né, que a gente sabe que o tempo é curto, né? Então a gente tem cobrado os cronogramas, os únicos dois que a gente tem, não o cronograma completo, mas pelo menos a gente sabe quando eles vão querer entregar, né, são só duas estruturas, que na verdade não são nem de responsabilidade de execução da Prefeitura, que é a Domingos de Moraes e a Henrique Schalma. E aí é interessante a gente olhar, por mais que elas sejam ciclovias, então são estruturas um pouco mais complicadas, né, que uma ciclofaixa, mas a gente está falando de inaugurações até junho. Então essas são estruturas que começaram no mês de janeiro, a gente está falando então de obras que levam 5 meses para serem feitas, né? Mas a Domingos de Moraes, né, aquela questão que tem o Mato Cabrini. E são áreas que são polos geradores de trânsito. Eles fazem como medida compensatória o impacto que eles geram no trânsito. Já fazem muitos anos que isso está previsto, que a gente tem discutido, já teve audiência pública, inclusive específica, e aí ela foi iniciada, então, nas últimas semanas. Explicando, essas medidas compensadoras que o poder público negocia, é tipo assim, ele para conceder, digamos assim, a prefeitura, para liberar a planta de um prédio em tal lugar, que vai trazer mais 200, 300 veículos poluindo aquela rua, ou muito mais, ou muito mais dos moradores, ela negocia uma compensação. É o caso da ciclovia da Avenida Pacaembu, né?
que por conta de retirada de umas árvores, que uma obra em determinado lugar de São Paulo ia fazer, ela negociou a construção da ciclovia do Pacaembu. E aí o Luiz, Christopher, falou uma coisa aqui da questão de Osasco, da interligação ali próximo com Osasco, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, e o Paulo Vilhena, nosso companheiro lá do CAB, ele está perguntando o seguinte: há participação das prefeituras da Grande São Paulo para a interligação cicloviária intermunicipal, Christopher? Olha, espera aí, seria conveniente o seu envolvimento para a ampliação da malha? Conveniente seria. Nós já pautamos esse tema na Câmara Temática da Bicicleta, tudo. A Prefeitura nunca deu nada sólido para a gente como devolutiva, de que ela conversa com cidades da região metropolitana. Eu diria até, infelizmente, o que a gente está vendo é que, sobre essa questão específica, a gente está tendo um retrocesso. A gente não falando sobre os remanejamentos, mas antecipo que várias das estruturas, na verdade 9, quase metade das estruturas que estão sendo faladas, que estão sendo retiradas, são no Butantã, principalmente no que a gente chama do fundão do Butantã, indo já em direção a Cotia, Carapicuíba. E essas estruturas, que são utilizadas inclusive pelos moradores dessas outras cidades, né, elas estão sendo propostas para serem retiradas. Então é algo que a gente tem que ficar bem atento, a gente tem que entender se existe alguma justificativa. Por enquanto a gente não viu. E aproveitar esse canal aqui para cobrar, né? O Bike no Ar. Eu acho que o tema que a gente vai acabar entrando aqui, que é a questão que a Prefeitura fala que é remanejamento, mas na prática é remoção. É remoção. A gente vai chegar nesse ainda nessa questão do vínculo de São Paulo aqui, porque São Paulo e Grande São Paulo são cidades todas interligadas, né? Se você sair de Mauá, lá no extremo sul, oeste, né? Sudeste. Extremo sudeste. Até, sei lá, até Perus, essa parece que é uma cidade só. Eu já fiz né? isso. Aí o Gustavo, ele diz o seguinte: quanto às interligações, há um gigantesco déficit nas interligações da Zona Leste e das regiões metropolitanas com a cidade de São Paulo. Para se acessar a cidade de São Paulo vindo de São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, só é possível acessando a Anchieta, Avenida do Estado, que a gente faz direto ali para ir para Santo André, né? Conceição e Imigrantes, nenhuma delas com ciclovia ou faixa e sequer com possibilidade de ir no meio dos carros. Temos de levar em consideração que a maioria dos carros que circulam em São Paulo em horário comercial são oriundos da região metropolitana. E você vê isso quando você passa ali na Avenida Paulista, né? A quantidade de carros com placa de São Caetano, São Bernardo, Diadema, que usam esse... Eu tenho sobrinhos que moram em Santo André e que vêm trabalhar em São Paulo. Então, Sacha, essa questão, os demais municípios aqui próximos de São Paulo foram chamados para o debate na Câmara Temática ou está todo mundo assim, cada um na sua? Cada um na sua. Na verdade, acho que São Paulo é a única que tem uma Câmara Temática da Bicicleta, né? Então, as cidades vizinhas, elas estão correndo atrás, né? E eu acho que seria muito interessante a gente ter essa discussão metropolitana, né? Até porque as cidades já estão completamente conectadas, né? Do ponto de vista de viários para carros, né? E eu acho que muita gente realmente gostaria de poder trocar para bicicleta, principalmente quando olha para os carros, né, totalmente parados no trânsito, né? Então aquela distância que a gente acha às vezes que é muito longe, né? Mas é lá no fundão da Zona Leste, da Zona Sul. Puxa, qual o problema de pedalar 20 km? Qual o problema de pedalar 15 km? Né? Eu acho que para muita gente é uma opção viável. Mas só queria resgatar uma pesquisa que foi discutida, foi apresentada, né, na Câmara Temática da Bicicleta pelo Lucian. Uma pesquisa bem interessante com base em dados da pesquisa do metrô, que é feita de 4 em 4 anos, chama Origem e Destino. E lá os dados, na verdade, eles mostram que a maior parte das viagens de carro são de até 3,5 km. Então, assim, uma informação muito surpreendente, totalmente factual, baseado em outras pesquisas a cada 4 anos. Então, assim, a maior quantidade de viagens são facilmente substituíveis, seja pela bicicleta ou seja aí a pé. Claro que não são as viagens que duram mais, né? Essa aqui do pessoal que vem de longe são as mais custosas. Entraria aí também, Christopher, a necessidade de bicicletários nos metrôs e nas estações da CPTM? Eu diria que isso é essencial, porque para muitas pessoas o intermodal, que você começar num transporte e terminar no outro, né, é a solução para o problema que ela enfrenta de mobilidade. Sobretudo, eu vejo muito isso na Zona Leste, né? Na Zona Leste, basicamente, as linhas de ônibus, elas coletam as pessoas
tanto a parte norte quanto a parte sul, né? Quem está para o lado do Aricanduva, quem está para o lado da Penha, para a linha do metrô, e eles vêm com o metrô para o centro. Se você tivesse um bicicletário em cada estação do metrô, essas pessoas poderiam tranquilamente escorregar de bicicleta, porque se for ver a geografia é uma descida, todo mundo desceria até o metrô de bicicleta, deixaria sua bicicleta lá, pegaria o metrô, chegaria no centro de São Paulo, trabalharia, 6 horas da tarde, volta, pega sua bicicleta, sobe para casa, não tem mais o problema de vou chegar suado, porque eu já estou indo para minha casa, toma banho, e aí você tem uma pessoa que não está mais na radial de carro, não está mais na marginal de carro. Né? Em Mauá tem um bicicletário e ele é lotado, né? A prefeitura, em convênio com uma associação, cuida desse bicicletário, ele é lotado de pessoas que fazem isso. Eu acho que os bicicletários são vitais, né, para a rede cicloviária funcionar bem. A gente está vendo que a prefeitura, ela, além das outras diretrizes que eu já mencionei antes, ela também está comprando a discussão sobre intermobilidade, que essa foi bem descrita pelo Cris, né, mas que só funciona se a gente tem lugares para deixar a bicicleta. Infelizmente, a gente está vendo alguns bicicletários sumindo. Sim. Por outro lado, uma boa notícia que foi colocada, que não é que vai substituir a altura, mas a prefeitura anunciou também, junto com o plano cicloviário, que vai ter uma instalação de cerca de 850 paraciclos, que não são tão seguros, obviamente, quanto bicicletários, né? Mas acho que é algo importante também. Para quem não sabe, o paraciclo ele fica na calçada, né? Exposto, a bicicleta fica exposta. Sim, né? eu acho que uma questão do bicicletário, trazendo para essa modernidade que o Luiz colocou, o entregador de bicicleta hoje é muito comum ele deixar a bicicleta dele no bicicletário, ir para casa dele e voltar no outro dia, pegar, trabalhar o dia inteiro e armazenar a bicicleta lá. Ele acaba fazendo o contrário do que a pessoa que se transporta de bicicleta, né? E hoje, muitas vezes, o rapaz que mora, vamos pegar um bairro bem afastado, na Vila Nova Cachoeirinha, vem para o centro fazer entrega, ele acaba dormindo pelo centro. Né? Muito comum, ele faz entrega até 1, 2 da manhã, ele acaba dormindo pelo centro, acorda, faz as entregas de café da manhã e vai para casa. Né? Antes ele poderia deixar no bicicletário, pegar aquele ônibus madrugador até a casa dele e ficar tranquilo para voltar cedo para continuar o trabalho dele. Sem o bicicletário, que foi desativado na Praça dos Arcos, aquela praça no fim da Paulista, e no Paraíso, esses meninos ficaram sem ter onde deixar a bicicleta. A gente está falando da necessidade de mais e tem alguns que estão sendo desativados. Sim, que a prefeitura tinha convênio com empresas privadas para gerir esses bicicletários. Ela nunca assumiu a administração desses bicicletários, né? E agora essas empresas não têm mais interesse em continuar com eles. Também as bicicletas compartilhadas, né? Que a prefeitura via como uma solução, né? Você não precisava talvez ter bicicletário para ciclos se todo mundo fosse usar a bicicleta compartilhada. Que também estão... Mas também a gente está vendo que as empresas estão recuando, né? Então a solução seria ter uma malha cicloviária e bicicletários. Muito mais interessante, é uma solução de longo prazo. Dura muito mais tempo, segura. né? E aquilo só um outro gancho que o Sacha falou, a construção da ciclovia por si só numa via de carros reduz a letalidade dela. Tá, só registrar que o Paulo, nosso parceiro lá do Bike Zona Sul, Paulo Alves, fez um comentário aqui sobre a questão da linearidade. E ele diz que a Avenida Carlos Caldeira, a ciclovia da Avenida Carlos Caldeira vai dar um desafogo, vai dar um alento lá na Zona Sul, Sérgio? Não é uma região que eu conheço tão bem, né? Mas a linearidade é uma quarta diretriz, né, que a prefeitura acabou comprando, né, no plano cicloviário, colocou lá. E eu acho que realmente ela faz bastante sentido, né? A gente fala muito sobre a linha do desejo, né? Quando a gente fala de mobilidade ativa, quando a gente tem que caminhar ou pedalar, a gente quer ir em linha reta, né? A gente não quer fazer zigue-zague, né? Então a gente precisa ir pelas estruturas, que normalmente são avenidas, né? Que permitem isso. Eu só ia comentar, só para finalizar essa questão das diretrizes do plano cicloviário, que é importante todo mundo estar ciente disso, porque foram bastante discutidas. Eu já falei de 4, né? Intermobilidade, segurança, linearidade e conectividade. A gente tentou emplacar uma 5ª, que seria a inclusão, que é a gente ir, né, mais para as regiões periféricas, né? Isso foi pedido, a gente precisa ir para lá. Isso acabou não entrando, não foi incorporado. Por outro lado, foi incorporado funcionalidade, que é um conceito que acho que é um pouco controverso. Eu particularmente não gostei. Eu também não gostei, porque ele incorpora aquela discussão se atrapalha o comércio, se funciona com
uma métrica que poderia ser o uso da ciclovia, ciclofaixa, que não deveria ser baseado só na impressão de alguém, né? Mas isso foi incorporado, então... A questão das ciclofaixas, que tem parece que o Uber está querendo patrocinar agora. Ciclofaixa de lazer. Como é que é isso? Então, a ciclofaixa de lazer, ela era... o Bradesco Seguros fazia ela para a prefeitura concedia o espaço. A prefeitura não pagava o Bradesco, ela simplesmente cedia o espaço, o Bradesco explorava em troco de poder fazer a publicidade. Não sei por qual razão, o Bradesco não achou mais interessante essa publicidade para ele e desistiu de continuar fazendo isso. E a prefeitura não assumiu. Então, a prefeitura, quando criou isso lá atrás, o Bradesco veio, assumiu, ela acreditou que iriam surgir interessados. Ela sabia que o Bradesco ia largar, ela simplesmente falou, não, vão aparecer milhares de interessados. O Bradesco oficialmente entregou, ela colocou o edital, apareceu uma empresa de publicidade interessada. E essa empresa ela ia pegar para depois vender esse espaço de publicidade para outras empresas. Ela tentou, ela não conseguiu vender esse espaço de publicidade para outras empresas. E agora está propondo uma solução de 1 ano, né, que é com que ela talvez o alguém. patrocínio da... Primeiro ela se convenceu que precisava pagar, depois a Uber apareceu, mas é só por 1 ano. Então eu pessoalmente, gente, na verdade, eu não gosto de ver a ciclofaixa de lazer agora sendo discutida. Eu acho que ela é muito interessante na fase inicial de implementações de redes cicloviárias, ou em regiões que nunca tiveram, que nem na região periférica, talvez seja interessante ainda colocar lá, mas depois de um tempo elas precisam ser definitivas, não ficar dependendo de uma empresa, né? Sim, a prefeitura precisava, ela acreditou que alguém ia querer explorar a publicidade nesse local, ninguém quis, porque hoje acho que a dinâmica da publicidade é outra, né? E nesse tempo ela ficou esperando aparecer alguém, não apareceu ninguém, ela está licitando hoje. Né? O resultado sai semana que vem. Vamos ver no que vai dar. Se alguém vem. Mas eu endosso isso que o Sacha falou. Você precisa dessa estrutura onde não tem. Onde já tem hoje, você colocar uma ciclofaixa montada com cones, né, é meio que diria chover no molhado. Você poderia usar ela para fazer a conexão onde não tem. Você poderia colocar em locais onde realmente não tem, ou nenhuma opção de lazer, como na periferia. E essa ciclovia eu digo que é a porta de entrada para muitos ciclistas, que olham aquela ciclovia, colocam a bicicleta lá como lazer, e aí o cara olha, por que eu não faço esse caminho por aqui, por que eu não posso ir na segunda-feira para o meu trabalho aqui? A Faria Lima é um bom exemplo. A Faria Lima tem contagens que foram feitas há quase 10 anos que mostravam que a gente não tinha nem 1000 ciclistas passando lá, não tinha ciclovia, não tinha ciclofaixa de lazer. E aí o que se viu foi que o pessoal começou a pegar muito gosto, né, pela bicicleta no domingo. A gente depois começou a ver os contadores, né, mostrando inclusive contagem online, dá para ver lá no website da CT. E a maior parte dos ciclistas eram realmente de domingo ou de sábado. Ao longo do tempo, o que aconteceu foi que se inverteu. Tem muito mais ciclista hoje durante a semana. E hoje em dia tem a ciclovia, né, uma ótima ciclovia. Trabalhei muito por ela, né, porque eu estava no CADES. Uma ciclovia que tem congestionamento de bicicleta. Agora são quase 10 mil por dia. A gente está falando de 2 milhões de viagens por ano. É uma das ciclovias mais utilizadas do mundo. E que nem o Aparecido falou bem, ela está super congestionada. Então, isso é de duplicação. É o que a gente sempre falava desde o início. Tem que duplicar ela. Só registrar aqui, pessoal, a Lu Pimenta está conectada, a nossa grande ciclista lá, a Lu ciclista simbólica de São Paulo. Ciclista simbólica, a Lu que anda com aquele bonequinho do ET na bicicleta dela. O Edgar Martins, abraço Edgar, do grupo dos ciclistas de Aparecida, lá do Jardim Guaracá, na Zona Leste. Rodrigo Lima, abração Rodrigo. O Francisco Laroca, o Chiquinho, tem escritório aqui perto, parceiro nosso. O Citra Conalfa, o Edilson Campione. Aqui já tem uma tietagem aqui, que esse é meu compadre, ele é padrinho da minha filha, ele tá lá em Pirapozinho. Lá não tem ciclovia, porque também o pessoal lá só vai pedalar para a zona rural. A cidade tem 10 mil habitantes, onde eu nasci, aliás, Pirapozinho. O Nelson Feltran, abraço ao Edilson, abraço ao Nelson Feltran Júnior. O Fabiano Tezin, que é advogado também, não sei se o Fabiano já mudou para o interior, mas ele parece que quer mudar. O Carlos Alberto da Silva, que é ciclista também no interior. O Marcos Saraiva está perguntando o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vocês respondem em bloco depois, tá? Uma solução seria ter em cada estação de metrô trens um bicicletário? Vamos, então anota aí, Christopher. O Roberto Silver,
né? Cruzei com o Roberto essa semana aí, numa das ciclovias da vida. O Emílio Saporito pergunta: a prefeitura deveria dar incentivo para os comerciantes instalarem paraciclos em suas lojas? Isso é interessante. Anota aí, já vamos responder em bloco já. O Facex lá de Guarulhos, que é um organizador da Volta Ciclística Internacional de Guarulhos e que está sendo inclusive boicotado na realização desse evento. A prefeitura e o governo do estado não quer deixar ele realizar esse evento esse ano. Facex, nosso apoio, a nossa solidariedade a você. Ele está dizendo aqui, 1º de março, passeio contra taxas para eventos de bike em Guarulhos. O Paulo Vilhena pergunta: como fazer valer a lei que dispõe sobre a criação de estacionamentos de bicicletas em locais abertos à frequência de público, sendo que não há previsão de penalidade pela não execução? Vamos parar por aqui, depois a gente põe as outras perguntas aí. Respondam em bloco. Aliás, tem até o caso da gente chegar em órgão público do governo do estado e você não poder entrar de bicicleta. O carro não entra e estaciona lá dentro, mas você não pode guardar Sim, bicicleta. eu já passei muito por isso. Né? É uma contradição. É uma contradição mesmo. Na Assembleia Legislativa, por exemplo. A Assembleia Legislativa, que é um lugar, é uma casa que se faz leis, o ciclista não pode usar lá. Ou já uma pessoa qualquer que chegar lá de carro, tem um estacionamento em moto e tem um estacionamento enorme ao lado. E a gente chega de bicicleta, não pode. Por que não pode? Não, bicicleta é proibida. Esse preconceito com a bicicleta tem que acabar, gente. Sim, eles que reconhecer ela como um modal de transporte, que as pessoas vêm de bicicleta e vão de bicicleta. Bom, vamos lá. Vai lá. Bicicletário nos trens, a gente abordou que é que a gente criar os bicicletários em estações de trens e metrô, né? Isso dependeria mais da administração estadual, né? E a administração estadual, assim, enquanto na Prefeitura de São Paulo a gente tinha até um diálogo, no estado de São Paulo, Aparecido, que é do ciclocomitê, sabe que é muito difícil você levar qualquer debate envolvendo ciclismo lá. Eles ainda reconhecem muito como esporte, muito pouco como transporte, né? Mas é algo que a gente sempre pauta lá. O que eu quero levar na Câmara Temática da Bicicleta é a estação do Expresso Tiradentes, que é aquele antigo fura-fila das gestões anteriores, os paulistas mais antigos vão lembrar. Ele tem paraciclos em todas as estações, poderia se criar um bicicletário a partir disso, né? Você quer ponderar alguma coisa? Só ia dar uma sugestão, porque realmente é muito difícil, mas a gente tem o exemplo do bicicletário Lago da Batata, onde não iam fazer bicicletário, mas a população ela fez um abaixo-assinado, teve 20 mil assinaturas. Isso quando chegou para o pessoal do metrô e do estado, eles ficaram numa posição difícil, né? 20 mil pessoas, o pessoal acaba levando muito mais sério. E, de novo, são pessoas persistentes, então fica no pé. Eu diria que junto o pessoal. Isso é o que dá suporte para todo ativista que vai na prefeitura, é as vozes das ruas. Eu diria que as vozes das ruas é o que pauta isso. As pessoas estarem nas ruas, as pessoas fazerem massas críticas, encherem as ruas de bicicleta e exigirem isso. Porque quando você chegar lá e falar, eu quero uma ciclovia aqui, não é você falando sozinho, é todo mundo falando. E dados também, né? Contagens, pesquisas, nem que seja algo um pouco informal, né? Acabam ficando como... Fica algo muito difícil, né? Para a prefeitura, para o estado, para o metrô, rebater com qualquer coisa razoável, né? A demanda existe, tem que provar isso e ficar no pé. A outra questão que você tem? O incentivo aos comerciantes. Incentivo. O companheiro fez aí. Então, a Prefeitura de São Paulo ela não tem nenhum tipo de incentivo ao comerciante que recebe ciclista ou que ela permite que ele instale paraciclo, né? Ela liberou a instalação de paraciclos na calçada de frente ao comércio. Tem um guia, se né? dá lá no website você tem um guia legal. Um guia de como instalar o paraciclo. Consulte um ciclista antes de pôr um paraciclo no seu comércio, que é muito capaz que você coloque um paraciclo do modelo em torta-roda, que é aquele que você encaixa a sua roda da bicicleta, que ele acaba complicando mais do que ajudando. O paraciclo bom, ele é o formato em U invertido, ele é o mais barato e o mais eficiente, né? O que a gente tem de incentivo da bicicleta da prefeitura é o Bike SP, que é o projeto do vereador Policy. Ele é lei já. É lei já, ele é uma lei para remunerar as pessoas que vão de bicicleta. Qual que é a ideia? Quando você pega um ônibus, a passagem que você está pagando, ela não é 100% do custo que a empresa recebe da prefeitura, tem o subsídio, né? E quando você deixa de usar o transporte público e passa a usar a bicicleta, a prefeitura economizou. Porque os R$ 4,40 que você paga para pegar o ônibus, a prefeitura vai complementar a sua passagem para a empresa de ônibus. Quando você desiste de pegar esse ônibus, monta uma bicicletinha, pedala da sua casa até o seu trabalho, a prefeitura economizou um dinheiro. Você, além de estar cuidando da tua saúde, você está economizando e está ajudando a prefeitura. Então, a lei do Policy, ela
pretende remunerar o ciclista por ter feito isso. Né? É uma lei aprovada, falta que a prefeitura, o Poder Legislativo aprovou ela, falta que a prefeitura faça um decreto regulamentando ela. A prefeitura, a gente cobra, toda a gestão ela é omissa nisso e tá lá, um projeto bom, uma ideia boa que a prefeitura não põe para rodar. Então é isso que a gente tem de incentivo. Passando para a próxima pergunta, sobre obrigatoriedade de bicicletários em locais públicos, acontece a mesma coisa. Existe uma lei que determina que isso seja feito e não tem regulamentação pela prefeitura. Né? Isso é um problema crônico no nosso legislativo e executivo municipal, que ou o executivo faz tudo via decreto, né? Que você pode desfazer a qualquer momento, trocou o gestor vai lá e desfaz todos esses decretos, ou o legislativo faz uma lei, só que a lei não é auto-aplicável, ela precisa que o executivo, o prefeito, faça um decreto regulamentando ele, definindo como que vai ser feito, criando um conselho para discutir isso, e a prefeitura se omite e a lei fica bonitinha, como o pessoal diz, até provocando Sacha para inglês ver. O tema é tão importante, atrai tanta atenção que a gente já está quase 1 hora aqui. E acho que é bom a gente começar. Quer tocar no ponto mais crítico que é o remanejamento? Sim, só registrar aqui que o Edson Riso está fazendo uma pergunta que é basicamente uma afirmação, no sentido de que as ciclofaixas não são uma forma das prefeituras escamotear o cumprimento do Plano Nacional de Mobilidade, né? Seria uma forma tangencial de se fazer isso aí. A ciclofaixa de lazer? A de lazer, realmente, a ciclofaixa de lazer, o próprio nome já diz, ela é voltada para o lazer, ela não é outro foco. Solução para a mobilidade. Né? Ela meio que usa a rua para uma diversão, que é válido, eu não sou contra, e que muitos ciclistas de mobilidade nasçam aí. Em cidades onde não tem ciclovia, vá lá, cobre o pessoal da sua prefeitura, né, para experimentar. Né? É muito mais fácil experimentar no domingo. Pega uma rua e transforma uma ciclofaixa de lazer, porque aí vai começar a mostrar, né, que tem gente interessada, vai aumentar a quantidade de pessoas. Então, ela cumpre essa função, mas para mobilidade, não tem como solução mobilidade. Eu acho que a gente pode falar dos remanejamentos. Sim, vamos, porque a gente já vai... Acho que é o tema mais importante. A prefeitura anuncia que vai remanejar ciclovias, né? Se for pegar o dicionário, remanejar é você tirar daqui, colocar ali, né? Isso, vou remanejar esse livrinho que está aqui, vou pôr de lá para cá, né? Só que na prática, o que ela apresentou para a gente é remoção de ciclovias. Dois exemplos que eu vou dar que são os que mais me impactaram, que são regiões próximas a mim. Uma ciclovia que tem na Zona Leste, próximo ao crematório da Vila Alpina, né? Ela está bem distante da Avenida Anhangamelo, que ainda é um aclive, a Anhangamelo está lá embaixo, a ciclovia está lá em cima. Pressão antiga de vereadores, vou até evitar de citar nomes, mas quem conhece sabe quem são os vereadores que pleiteiam para remover aquela ciclovia para voltar a ser estacionamento de carro, né? Guardar carro em via pública. A prefeitura disse que vai remanejar aquela ciclovia. Eu acho que tem que dar o nome desses vereadores. Então, você tem a vereadora Edir Salles, você tem o vereador Dalton Silvano, você tem o vereador Camilo Cristófaro, eles sempre vão atrás de remoção de ciclovia. Tem que tirar esses caras de lá, não tem jeito. Eles são vereadores contrários à ciclovia, até quiseram ser amiguinhos nas audiências públicas que teve, mas realmente eles continuam mantendo isso. O Dalton Silvano, inclusive, panfletou no bairro de Ipiranga, Cambuci e Aclimação, de que ele pretende querer a remoção de algumas estruturas lá. Mas voltando ao exemplo da Anhangamelo, está lá embaixo na Anhangamelo, lá em cima tem essa ciclovia. Claro, é nítido que o foco é diferente. A Anhangamelo, ligação com o centro de São Paulo, né? Lá em cima, trânsito pelo bairro. A prefeitura fala que vai remanejar a ciclovia para Anhangamelo. Já existe a ciclovia na Anhangamelo, então não vai remover aquela estrutura. Né? Outro exemplo, no bairro do Ipiranga, da Rua Leopoldina, que é uma rua que sai do metrô alto do Ipiranga e conecta com a Avenida Nazaré. A prefeitura disse que vai remanejar essa ciclovia, não falou para onde, simplesmente ela vai ser removida e vai contra até aqueles princípios que o Sacha ponderou, né, da conectividade da ciclovia. A ciclovia que está na boca do metrô, que liga com a avenida principal. A prefeitura vai remover a pedido de vereadores como o Dalton Silvano, como o Camilo Cristófaro, de que as pessoas querem voltar para carros ali, né? E eu acho que é um conceito que tem que mudar. Se você adquirir um carro, você tem que ter um local para ter o espaço dele, né? Você não armazena uma máquina de costura na calçada, né? Você não armazena uma máquina de sorvete na calçada. Por que você armazena uma máquina de mobilidade na calçada, né? Você parar ela ali enquanto você está fazendo alguma coisa e depois continuar é uma coisa. Agora você achar que aquela vaga na frente da sua casa te pertence, não.
Então é isso que a prefeitura tem colocado, né? Eu até questionei, falei, não, isso não é remanejar. Não, é remanejar, porque no final o saldo vai ser positivo. Né? Fizeram um sequestro de pauta, inclusive, né? Tentaram usar, né, até uma frase, né, que os ciclistas estavam falando bastante, principalmente alguns anos atrás, que é nem 1 quilômetro a menos, né? Sim. E eles estão agora falando, não se preocupa, nem 1 quilômetro a menos. Porque eles vão, de novo, né, que a gente falou no início, né, matemática é estranha, né? Vão colocar mais quilômetros do que vão retirar. Mas não tem nada a ver, isso não é certamente remanejar, porque você tirar de um lugar, colocar em outro não é remanejar, é retirada. E uma retirada é algo que pode ser muito grave, né? A gente precisa olhar para os dados técnicos, a gente precisa passar pelo filtro daquelas, inclusive as diretrizes que a própria prefeitura colocou. Então, por exemplo, segurança. Né? A gente está vendo que eles estão propondo tirar estruturas onde os próprios dados da CT mostram que antes da instalação daquela ciclofaixa tinha muito mais mortes e acidentes. Então, por exemplo, a Hugo Carotini no Butantã, o dado oficial da CT mostra que antes da instalação da ciclofaixa tinham quase 4,9 vítimas de trânsito por ano. Depois da instalação da ciclofaixa caiu para 0,9 e por aí vai. Então, assim, cadê os dados técnicos para fundamentar isso? A gente não viu ainda. Solicitamos. Essa discussão que a gente teve de forma muito aprofundada e muito lenta sobre as novas conexões, ela não ocorreu para essas retiradas, que acho que realmente é o nome certo, né? Mas eu acho que também é interessante a gente notar a quilometragem, né? Porque, assim, por muito tempo, né, pessoas, inclusive não só da prefeitura, mas da população, falam, não, mas tem um monte de ciclofaixa ruim, não liga nada, um monte de blá blá blá. Tá, então vamos dar uma olhada para ver quais são essas, né? Eu até escutei, assim, sobre uma estrutura ou outra que os próprios ciclistas falaram, muito pouco. Mas a própria prefeitura agora, com base, né, provavelmente nessas demandas de vereadores e eles trocam por apoio, né? A gente está falando de 12 quilômetros, uma rede cicloviária de 500. Então olha que interessante, né? Na verdade, a gente não concorda com esses 12 quilômetros, mas mesmo se fosse, a gente está falando de uma porcentagem muito pequena em relação ao total. Mas a gente realmente leva muito a sério esse lema do nenhum quilômetro a menos. Né? Então, vamos passar para o encerramento, então? Gostaria que você fizesse a tua avaliação final, depois do Sacha, depois do aparecer. A minha avaliação final é que aquilo que o Sacha tinha ponderado, a gente começa a gestão dos últimos 4 anos de prefeitura com a ideia de remoção das ciclovias, que eram chamadas de cicloguaches, né? E a gente resiste, pouquíssimas estruturas acabaram morrendo, diria morrer mesmo, né? E a gente tem uma perspectiva de criação. Eu diria que, assim, no pior dos cenários é algo bom, não é o ideal seria continuar um plano cicloviário que já existia da gestão anterior, que conectaria todas essas ciclovias e venceria esse argumento de que elas ligam nada a lugar nenhum, né? E que elas seriam todas conectadas. Mas a prefeitura tentou. Assim, eu diria que quem manteve as ciclovias mesmo foi o ativismo de rua, a voz das pessoas nas ruas, as bicicletas nas ruas que mantiveram essas ciclovias aí. E eu diria que, assim, do pior dos cenários, a gente está ali sobrevivendo e ainda com perspectiva de ganho. Não é o ideal, mas não está tão ruim. Por favor. Bem, eu queria concluir, primeiro agradecendo a oportunidade, fantástico, com certeza. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que tenham mais com outras pessoas, inclusive de outras cidades. É muito legal ver esse interesse em outros lugares, porque a gente sabe que São Paulo é referência, né? Então é muito importante divulgar o que está acontecendo aqui, mas a gente também ouviu falar sobre o que está acontecendo em outros lugares. E eu acho que, assim, acho que o resumo é que tem coisas ruins, tem coisas médias, mas tem coisas boas, né? E o bom, por exemplo, é que a gente está vendo realmente o interesse aumentando e as pessoas não estão arredando o pé, né? A gente escutou, inclusive, de comerciante. Falando do lado da população. Mas o próprio comerciante que antigamente, né, não queria, a gente escutou, né? Alguns falando, ok, a gente entendeu, a tendência que vai continuar, isso veio para ficar. E veio para ficar mesmo, isso não tem que ter nada a ver com uma gestão, né, de prefeitura, tem que ser algo da população, da cidade, a gente poder olhar para frente e exigir realmente a cidade que a gente quer. Então isso é uma coisa que eu coloco muito positivo, né, e os dados estão aí e realmente tem gente nas ruas. Ressalto que o ruim realmente é que, assim, a gente está no final dessa gestão,
O diálogo pode ter sido até bom, a gente viu muitos dados, mas, puxa, aos 49 do segundo tempo, a gente nem sabe se vai dar tempo, né? E certamente seria péssimo se a gente vê retiradas agora acontecendo, né? E a periferia ficando de fora, né? Isso não dá para deixar de ressaltar de novo, a periferia ficando de fora e essas conexões metropolitanas. Eu quero dizer uma coisa aqui, como eu participo do Ciclo Comitê Paulista, que discute o plano cicloviário no estado de São Paulo, pode parecer um absurdo o que eu vou dizer, mas cidade de São Paulo comparada com as demais está anos-luz à frente. Eu acompanho o estado de São Paulo todo. Para vocês terem uma ideia, a lei do plano cicloviário ficou 10 anos arquivada. A lei 10.095 de 98 só foi desarquivada em 2018, né? Aliás, 20 anos arquivada, só foi desarquivada em 2018 porque nós pressionamos e a OAB da nossa comissão, né, que existia na época, exato, apresentou um projeto de decreto regulamentar. Aí o Márcio França assinou esse decreto lá em Santos no dia 2 de dezembro de 2018, quando teve o pedal Anchieta lá, que nós descemos com 40 mil ciclistas. Daí em diante entrou o governador Dória e o plano foi arquivado. Pra vocês terem ideia, esse ano o Ciclo Comitê não se reuniu ainda. E aí, eu quero te dar alguns exemplos aqui. O pessoal dos ciclistas de Campinas estão num pé de guerra com a prefeitura lá, que a prefeitura prometeu, não cumpriu o plano cicloviário. O prefeito de São Bernardo pintou as ciclovias de azul. E pasme, o Tribunal de Justiça disse que não tem problema algum, embora o pessoal lá diga que o azul é a cor do partido do prefeito, né? Mogi está numa briga danada. As outras cidades aqui do entorno de São Paulo não tem ciclovia. A única cidade do interior, cidade do estado de São Paulo, é Sorocaba. A única cidade que é assim, boa, muito boa em termos de ciclovia é a cidade de Sorocaba, que foi construída, ciclovias foram construídas e têm sido expandidas. Proporcionalmente é a cidade que tem a maior quilometragem em ciclovias do Brasil, a cidade de Sorocaba. Depois acho que é Maringá, alguma coisa assim. Então São Paulo... E o litoral, como é que está? O litoral tira naquela faixa ali, que vai Santos, dentro da cidade de Santos, né? Ali acaba. Depois você atravessou a balsa do Guarujá, não tem mais ciclovia. Praia Grande também tem. Praia Grande tem um trecho, Mongaguá tem outro. O litoral bicicleta é mais presente. Exato. O trabalhador, o pessoal vai trabalhar. Eu morei em Peruíbe e vi as pessoas andando de bicicleta direto, mas sem ciclovia. Elas usam assim a bicicleta para ir trabalhar, mas sem ciclovia. Então a gente cobrou do governo uma conversa no sentido de se fazer um plano estadual, né? Chamar a discussão do plano estadual. Não chamaram. O plano cicloturístico, né? Que a gente teve reunião na Secretaria de Turismo, não são do papel até agora. E em síntese, o ciclocomitê, que seria o braço irmão da Câmara Temática da Bicicleta, equivalente estadual, não se reuniu em 2020 ainda. Então eu quero também dizer, como participante do canal, que esse nosso primeiro live foi um sucesso. Temos aqui bastante pergunta. Pedir desculpa às pessoas que não deu tempo de a gente responder. A Vera Maria mandou aí. A Vera, a nossa companheira, esteve lá na Artesp conosco, né? O Paulo Bike Zona Sul. Tem várias perguntas aqui que outros colegas mandaram que não deu tempo de responder. A gente vai realizar outras lives como essa, mas eu estou muito feliz. Foi um sucesso, tá? Obrigado aí aos parceiros, aos colegas aí. Sempre disponível. E a Câmara Temática é aberta também, né? Então... Venham na Câmara Temática, participem, ela é aberta, a gente quer ouvir a opinião de todos os municípios de São Paulo ou da região metropolitana, tragam ideias, se façam presentes lá, ela é aberta e a gente quer que as pessoas venham participar dela. Muito bem, amigos, muito obrigado pela participação. Curtam a página Bike Bar, entre no nosso canal no YouTube. Aliás, esse debate depois vai para o YouTube. Quem não pôde acompanhar agora vai ter isso à disposição depois. E muito obrigado à presença do Christopher. Obrigado, Sacha. Valeu. Parceirão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.